Você está preparado para a aula de hoje? Vamos falar da disciplina Educação Formal e Não Formal, cujo título da aula de hoje é Da Cidade Educadora às Novas Tecnologias, Novas Formas de Educação. Nesta aula da unidade 3 da disciplina, nós então falaremos de assuntos muito pertinentes, pensando na atualidade, pensando no dia de hoje, pois partiremos ali pensando justamente nas tecnologias. É senso comum, ou seja, todos nós sabemos o impacto que as tecnologias têm na nossa vida, não é mesmo? Por exemplo, agora você está assistindo essa aula por meio de um recurso tecnológico. E eu posso até apostar que do seu lado tem um celular também, ou talvez uma televisão, não é mesmo? Então, tudo isso significa que os recursos e o aparato tecnológico fazem parte da nossa vida. E é justamente com base nisso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Além disso, vamos conversar sobre o impacto que todos esses elementos têm na nossa aula. Você está preparado? Vamos ver no quadro a contextualização? Então, nós iniciaremos a aula de hoje falando das redes sociais. Eu tenho certeza, caro aluno, que você, se não tem hoje, você já acessou, ou se ainda, você conhece alguém que acesse as redes sociais, não é mesmo? Dito isso, vamos conversar um pouquinho também sobre as redes sociais preferidas pelos jovens e ainda de que forma que essas redes sociais impactam nas relações estabelecidas entre os jovens e principalmente no processo educativo. Daí, nós daremos continuidade pensando nas TICs. Caso você não conheça, você não sabe o que é, aguarde que nós veremos juntinhos o que são as TICs. E ainda, mais precisamente, as TICs aqui no nosso território nacional. Veremos como as TICs se inserem, são utilizadas aqui no Brasil. Ainda daremos continuidade pensando na definição de cidade educadora e como pensar em cidades educadoras, quais são as suas características e como é que elas ocorrem. Dito isso, caro aluno, eu tenho um questionamento para iniciar e para fazer você já começar a pensar. Você acha que hoje a educação, o processo educativo, ocorre da mesma forma que ele acontecia décadas atrás? Será? Digo mais, será que o processo educativo acontece hoje como ele acontecia séculos atrás? Então, a resposta para essas e para outros questionamentos que possam estar aí pairando pela sua cabecinha, nós vamos ter no dia de hoje, uma vez que nós vamos ter um olhar justamente para o efeito que os aparatos tecnológicos têm no processo educativo. Então, caro aluno, eu sei que você já está animado para a aula de hoje. Se você ainda não fez isso, pegue um papelzinho, pegue uma caneta, se acomode em um lugar bem confortável, porque hoje nós veremos muitos conteúdos especiais. E é importante que você esteja aí, junto comigo, até o final da aula de hoje. Conto com você. Caro aluno, você usa redes sociais? Possivelmente, a maioria das pessoas responderiam que sim para essa pergunta. Mas caso você não use, eu te pergunto, você pelo menos
sabe o que são redes sociais? Talvez se você não use, você conheça alguém que use ou você já tenha ouvido falar de redes sociais. Não é mesmo? Com certeza, eu imagino que sim. Eu, particularmente, faço uso de redes sociais diariamente. E eu sei que isso faz parte da maioria da realidade dos indivíduos. Mas, quando nós pensamos em redes sociais, normalmente nós pensamos apenas naquelas redes sociais virtuais. Não é mesmo? Pensamos nas redes sociais que estão disponíveis na internet, que nós acessamos pelo celular, que nós acessamos pelos computadores. Mas, caro aluno, é importante nós pensarmos que as redes sociais não se limitam a esse nicho. Não, pois senão não existiriam redes sociais antes do inventário das tecnologias virtuais, não existiriam redes sociais antes do uso do celular, do smartphone, né? Que é recente. Então, caro aluno, eu quero que você entenda, que você reconheça que as redes sociais, elas estão além do aparato virtual. Elas acontecem também face a face. Elas acontecem também no meio, no convívio social em que nós estamos inseridos. Então, quando nós pensarmos em redes sociais, nós precisamos pensar justamente naquele convívio, naquela troca que acontece dia a dia, em mais infinitos e diversos locais de convivência, de contato e de sociedade. Mas como é que isso acontece? Vamos ver no quadro? As redes sociais, elas têm sofrido mudanças ao longo do tempo, não é mesmo? Então, antes do inventário das tecnologias, né, antes de todos os recursos que nós temos hoje, nós tínhamos as redes sociais além, fora das telinhas, não é mesmo? Então, o que são as redes sociais? Primeiramente, nós precisamos pensar que o homem é um ser social. Então, naturalmente, ele precisa se comunicar, ele precisa interagir. Então, as redes sociais, elas se caracterizam por possuir estruturas abertas que possibilitam relacionamentos horizontais e não hierárquicos. Ou seja, os participantes, eles se relacionam de igual para igual, como se fossem ou sendo pares, ok? Essas redes sociais podem operar, elas podem estar inseridas em diferentes níveis de relações sociais. Como eu disse para você, caro aluno, antes do seu smartphone existir, já existiam redes sociais. Se você tiver contato com os seus avós, talvez os seus bisavós, pergunte a eles como que eram as redes sociais que eles tinham contato. Por exemplo, nós podemos citar algumas aqui hoje, né? As redes comunitárias, as redes profissionais, as redes sociais, etc. Todas elas refletem um processo de fortalecimento da sociedade por meio da participação democrática e mobilização social. Então, neste sentido, nós precisamos ver que elas acontecem dentro e fora do ambiente virtual, garantindo a difusão de informações. Um ponto importante que eu quero que vocês percebam é que as redes sociais, elas e elas promovem transformações contínuas dentro e fora das esferas nas quais elas se inserem. Então, por meio das redes sociais é que ocorrem os processos comunicativos, né? Eles acontecem de maneira semelhante, ou seja, eles têm elementos essenciais pensando em uma rede social virtual, como por exemplo o Facebook, mas também acontece em uma rede social fora do ambiente virtual, por exemplo, ali com quem nós convivemos. Todas elas têm os mesmos elementos. E quais são esses elementos para que aconteça a comunicação? Primeiro ponto, nós precisamos pensar que ela pode ser oral e escrita, tá bom? Então, esse processo comunicativo pode acontecer por meio de escrita ou por meio de fala, da oralidade. E ela necessariamente tem alguns elementos, como o locutor, o emissor e o receptor, que é quem recebe. Nesse caso, neste momento, o locutor sou eu e vocês são os meus receptores, os meus interlocutores.
e por meio de um canal, que pode ser ali o contato face a face, pode ser uma rede social virtual, como o Facebook, o WhatsApp e assim por diante. É importante percebermos que elas vão ter esses elementos em quaisquer cenários que se inserirem. E elas vão acontecer o tempo todo. Mas isso é inegável. Mas nós precisamos ter cuidado com o excesso. Afinal, elas são importantes, mas se usadas em excesso, podem prejudiciar. E como isso acontece? Vamos ver no quadro? Os jovens, então, eles estão inseridos, eles usam de maneira diferente, por meio de diferentes motivações e compromissos, né? Os mais infinitos formas, como as mensagens instantâneas, download de filmes e outros tantos modos. Mas o contato excessivo, ele pode ser prejudicial, ou seja, o uso deve ser comedido para que seja benéfico. E neste cenário, nós precisamos pensar, e o professor? Como que o professor deve se portar frente a este cenário? É importante haver a capacitação e envolvimento constante dos professores, vinculando a avaliação dos benefícios e malefícios do seu uso. Caro aluno, é importante nós pensarmos que o professor, o educador, ou seja, eu e você, estamos realmente submersos, estamos inseridos dentro das redes sociais. E também nós estamos inseridos dentro dos aparatos tecnológicos, nós já fazemos uso. No entanto, para que nós façamos uso desses aparatos dentro do ambiente de ensino e aprendizagem, é importante dois pontos. O primeiro, é importante ponderar, medir os prós e contras, ou seja, os pontos positivos e os pontos negativos. Além disso, é importante que o educador, é importante que o professor tenha conhecimento de como levar este uso que ele já faz em sua vida pessoal para dentro do processo educativo. Caro aluno, a quais redes sociais você tem acesso? Seja diariamente ou eventualmente. Eu tenho certeza que quando eu te fiz essa pergunta, várias redes sociais vieram à mente, né? Talvez as mais comuns, não é mesmo? O Instagram, o Facebook, o WhatsApp, não é mesmo? Mas nós podemos pensar em outras que também são muito recorrentes e muito importantes. Como, por exemplo, o próprio YouTube, que também é uma rede social, pois permite a disseminação e a difusão de ideias. Temos também, agora, o TikTok, que também é uma rede social que promove e amplia o engajamento das redes. Podemos pensar, por exemplo, no Pinterest, que é mais visual, que tem mais fontes de imagens e assim por diante. Mas podemos elencar infinitas, temos o Google+, né? E aí a gente pode fazer um aparato, uma volta histórica, né? Talvez se você tem um pouquinho mais de experiência nesse ramo, você vai lembrar do falecido Orkut, não é mesmo? Podemos lembrar um pouquinho mais para trás ainda do MSN. Lembra? Subia a janelinha e aquele coração acelerava. Ou ainda, quem vai lembrar do MySpace? Ou ainda podemos pensar em blogs, em fotologs e assim por diante. Todos esses arsenais fazem parte ou fizeram em determinado momento dos inventários tecnológicos para as redes sociais, não é mesmo? Mas para pensarmos hoje, nós precisamos pensar em como fazer uso desses elementos dentro do processo educativo. Porque fato é que a maioria de nós educadores fazemos uso das redes sociais na nossa vida pessoal. Por exemplo, eu tenho as minhas redes sociais e muitos de vocês podem ter também. Mas o que nós precisamos pensar é como tirar essa rede social da nossa vida pessoal e fazer uso dessas redes sociais dentro do processo educativo, dentro e fora da escola.
E como nós podemos fazer isso? Para isso, eu trouxe aqui alguns pontos para nós conversarmos um pouquinho. Poderíamos falar de infinitos, mas eu selecionei aqueles que estão mais presentes da nossa realidade. Vamos ver no quadro primeiro? O primeiro é o Instagram. Provavelmente você conhece ou pelo menos já ouviu falar. O Instagram tornou-se, segundo os dados da própria plataforma, a rede social favorita dos brasileiros. Então nós vemos que ela tem um impacto significativo nas relações sociais. Uma principal forma que nós podemos destacar é justamente porque o Instagram, ele entrega muito conteúdo. Ou seja, uma postagem, um vídeo, uma imagem, as infinitas formas de disseminação que ele promove, garante a entrega a um público muito maior, aumentando cada vez mais o engajamento. E por que nós não podemos fazer uso disso para atrair o olhar dos nossos alunos, para garantir que eles olhem para o nosso conteúdo, que eles olhem para o processo educativo? Uma vez que fato é, ele vai acessar o Instagram, ele vai acessar essa plataforma e nós vamos concorrer com essa plataforma. A concorrência é difícil, não é mesmo? Então, nós precisamos criar conteúdos que possam alcançar o nosso aluno. Por quê? Porque ele vai ter acesso a informações inseridas ali naquela plataforma. Isso vai promover, então, o acesso a informações pertinentes ali naquele meio. Mas é só o Instagram que pode nos ajudar? Não. Um exemplo é o Facebook. E como que nós podemos fazer isso? Vamos ver? Vejamos então. O Facebook, ele foi criado em 2004. Então ele já faz bastante tempo, né? Ele foi criado inicialmente para os jovens universitários de Harvard, que é uma importantíssima universidade norte-americana. Mas deu tão certo que se expandiu e alcançou o mundo inteiro. Então, hoje, o Facebook é a rede social mais popular, mais conhecida e atinge pessoas de diferentes faixas etárias de diversas partes do mundo. E por que nós podemos, e aliás, por que nós devemos fazer uso do Facebook para o processo educativo, né? Primeiramente, porque o Facebook possibilita diversas ferramentas. Podemos pensar, por exemplo, na criação de grupos de discussão, que nós podemos pensar em uma situação parecida com os fóruns de discussão que nós temos no AVA, por exemplo. Então, nós podemos criar ali no Facebook um grupo para promover a discussão pensando nos tópicos que nós estudamos, que nós discutimos. Nós podemos ali submeter materiais, nós podemos enviar vídeos, enviar textos para leitura e assim por diante, não é mesmo? Além disso, por meio do Facebook, nós podemos também criar páginas para disseminar informações e promover a troca, promover o diálogo. Ainda temos os eventos do Facebook, que despertam, que destacam um acontecimento. E por que não utilizar esses eventos ainda para enviar, para fazer lembretes e assim por diante? Porque o seu aluno vai acessar o Facebook, saiba disso. Então, vamos utilizá-lo para perto de nós, para garantir o seu uso. É só o Facebook e o Instagram? Não. Vamos ver sobre o Twitter? O Twitter também já é um senhor, já é um ancião. Ele está presente, aqui ele foi criado em 2006. E ele funciona como uma espécie de mini blog, que permite, então, a postagens de textos, links de imagens, vídeos, enfim, dentro de 140 caracteres, que serão vistos por seus seguidores. O Twitter permite o acompanhamento quase que em tempo real, com os principais acontecimentos e eventos. Além disso, o Twitter tem, por meio daqueles trending topics, os assuntos mais comentados no mundo. Então, é muito importante nós fazermos uso dele também para o nosso processo educativo. Além disso, caro aluno, nós temos o WhatsApp, que permite o envio de vídeos, fotos e áudio de maneira gratuita. Ele possibilita formar grupos de conversas e ele
permite que muitos jovens estejam conectados o tempo todo. O WhatsApp ele sempre teve um cenário muito importante no processo de disseminação de informações por meio de grupos e assim por diante. Mas eu quero fazer você pensar justamente no ano de 2020, por conta da pandemia do Covid-19. O WhatsApp se tornou uma das principais ferramentas no processo de colaboração com os professores, desde a educação infantil até o ensino superior, uma vez que é por meio dali que muitos professores conseguiram ter contato com seus alunos, ter contato com os pais e dar andamento no processo educativo. Então, caro aluno, é importante que nós pensemos várias formas e estratégias para fazer uso dessas ferramentas para ser nossas aliadas no processo educativo, ou seja, utilizarmos essas ferramentas a nosso favor. Caro aluno, você consegue pensar na sua vida hoje sem as inovações tecnológicas, sem esses recursos? Mas antes de mais nada, eu quero só pontuar uma coisinha, né? Quando nós falamos de inovação tecnológica, nós não precisamos pensar somente em questões virtuais. Pois, por exemplo, a própria escova de dente foi, em dado momento, uma inovação tecnológica que mudou vidas. Inclusive, agradeço a quem criou a escova de dentes, não é mesmo? Então, quando nós pensamos em inovações tecnológicas, nós precisamos pensar nelas dentro e fora do ambiente virtual, as quais, desde os primórdios, modificam as relações e promovem alterações de gerações em gerações. Vejamos no quadro como isso ocorre. Quando nós precisamos pensar justamente nas invenções tecnológicas, nós podemos pensar justamente que elas se relacionam e elas se confundem com a evolução do homem. Então, a evolução do homem e a evolução das tecnologias estão ali misturadas. Podemos destacar, então, vamos voltar um pouquinho atrás, não sei se você já ouviu falar, mas na década de 1980, nós tínhamos o programa Telecurso Segundo Grau, que é como se fosse a primeira modalidade de ensino à distância no Brasil. Era por meio da televisão que acontecia o estudo, ok? Agora vamos chegar um pouquinho mais perto do nosso hoje, né? A partir de 2017 houve uma explosão dos cursos EAD, né? Que é o curso à distância, inclusive a nossa querida plataforma que nós estamos tendo essa aula, que são essas aulas alocadas em plataformas digitais. E você pode assistir em qualquer hora, qualquer lugar. Então, eu estou aqui dando aula e você está aí no conforto da sua cadeira assistindo essa aula. Nós podemos pensar justamente em uma nova revolução, em um novo cenário, justamente ocasionado em 2020 por conta da pandemia do Covid, que reestruturou tudo que nós entendíamos por educação. Desde a educação infantil, então, começou-se a utilizar e fazer parte do processo educativo esses aparatos tecnológicos para aproximar professor e aluno, não é mesmo? Por meio de plataformas virtuais, por meio de WhatsApp, enfim, por meio das diferentes formas. Então, nós vemos um caminhar justamente para aproximar processo educativo de invenções tecnológicas. Mas nós não paramos aí, não é mesmo? Voltamos ao quadro. Então, as invenções tecnológicas, elas são responsáveis por alterar comportamentos, linguagens e redefinem as formas de pensar, agir e transformar o mundo. Tratam a informação e o conhecimento para auxiliar na comunicação. Então, eu citei ali a escova de dente, mas nós temos todos outros recursos tecnológicos, como o lápis, o caderno, a caneta, a lousa, um giz, livros didáticos, etc., que também são elementos tecnológicos que ajudam o aluno e o professor a ler, escrever, ensinar e aprender.
Então, todos esses recursos são considerados tecnologias e elas colaboram, elas auxiliam o processo educativo. E quando nós pensamos justamente nesse processo educativo, nós precisamos pensar nas TICs. E o que são TICs, né? São as tecnologias de informação e comunicação. E como que elas são vistas pela Unesco? A Unesco e outros órgãos internacionais e nacionais acreditam que as TICs, que essas tecnologias, né, podem contribuir com o acesso universal à educação, a qualidade do ensino e aprendizagem, a capacitação de professores e a melhoria da gestão educacional, ao fornecer políticas e ferramentas adequadas ao ambiente educativo. Então, nós precisamos pensar que todos esses órgãos nacionais e internacionais, eles veem que as TICs, as tecnologias, podem colaborar com a equidade na educação, o acesso universal, garantindo o desenvolvimento profissional e ainda melhorando a gestão de confiança, gestão, governança, administração, entre outros. Ainda, a Unesco considera e aborda as TICs de forma abrangente, justamente pensando na forma como essas tecnologias podem garantir, podem melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Então, caro aluno, quando nós pensamos justamente em educação, processo educativo e uso de tecnologias, nós podemos ver que desde sempre eles estiveram entrelaçados. Desde quando nós tínhamos as tecnologias físicas ali, o giz, a lousa, a caneta, esse lápis sensacional que você pode estar segurando, que tem um grafite, tudo isso é inventário tecnológico, rico, né? Pensa que dificuldade seria fazer anotações com aquela pena, não é mesmo? Então, todos esses elementos garantem o processo de transformação. Mas quando nós pensamos nessas tecnologias virtuais, nós vemos que a cada dia elas promovem, elas facilitam o acesso às informações. Pensamos, por exemplo, nessa plataforma que nós estamos inseridos aqui. Será que seria possível a nossa aula sem todos esses recursos virtuais, sem todas essas parafernálias tecnológicas que garantem a transmissão ao vivo? Então, eu estou aqui e você está em qualquer canto do Brasil e você pode ter acesso às informações. Da mesma forma que nós vemos isso por meio de outras plataformas, como o YouTube, em que uma pessoa promove e cria um conteúdo e dissemina para todos os cantos do Brasil e dissemina para todos os cantos do mundo. Não é mesmo? Justamente pensando nisso, caro aluno, que é importante nós reconhecermos o papel, reconhecermos o impacto que as TICs, ou seja, as tecnologias da informação e da comunicação, têm no processo educativo, têm na capacidade de difundir, de disseminar as informações. E aí, caro aluno, está preparado para a situação problema 1? Essa situação foi selecionada justamente para nos localizar em um cenário perfeitamente factível, em um cenário totalmente real. Vamos ver no quadro? Vejamos a situação problema 1. Um professor do ensino fundamental observa que tem perdido a atenção dos seus alunos para as redes sociais. Em suas aulas, os alunos se interessam mais em navegar nas redes sociais do que participar das aulas. O professor não quer proibir o uso do celular. Então, ele não quer proibir o uso e o acesso dessas ferramentas, mas quer encontrar uma forma de mudar este cenário. Então, aluno, esse cenário ele é recorrente. Em qualquer canto, em qualquer escola, este cenário acontece.
uso de celular dentro de sala de aula, uso de celular durante a aula, né? Mas isso é um problema? Até que ponto? O professor ele quer fazer uso desse cenário, pensar nesse ponto justamente para não atrapalhar o andamento das aulas. E como ele vai fazer isso? Vamos ajudar esse professor? Pense aí, envie as suas contribuições e já já voltamos. E aí, caro aluno, deu tempo de pensar um pouquinho para ajudar este professor? Este professor que pode ser eu e você, né? Pode ser qualquer um de nós. Vamos ver no quadro a resolução? É inegável que as redes sociais tomam tempo dos alunos. Não adianta omitirmos e nos cegarmos para essa informação. Então, o professor deve fazer uso das redes sociais como suas aliadas. Para tanto, é possível associá-las aos conteúdos a serem trabalhados. Ou seja, é possível que o professor, que o educador pegue essas redes sociais, use esses elementos a seu favor para associar aos conteúdos, mais ainda, para engajar os alunos, para motivar os alunos na participação. Ou seja, nós podemos pensar justamente em alcançar, em aproximar os alunos da nossa disciplina, do nosso conteúdo, promovendo o engajamento por meio das redes sociais.
neste momento, eu quero trazer um questionamento, uma polêmica, na verdade, né? Vamos polemizar este questionamento. Então, eu quero que você pense justamente se é favorável ou desfavorável o uso das redes sociais. Este questionamento, para respondê-lo, você vai precisar pensar em todas as discussões que você viu ao longo do seu curso, mas também nas suas experiências enquanto aluno e, quem sabe, também nas suas experiências já enquanto educador. Eu vou deixar na telinha para você, pense aí e voltamos já já. Deu 900. E aí, aluno, deu tempo de pensar um pouquinho sobre essa polêmica? Quando nós pensamos em pontos favoráveis e desfavoráveis, nós conseguimos elencar infinitos pontos favoráveis e infinitos pontos desfavoráveis, como tudo nessa vida, não é mesmo? É complicado porque pode distrair os alunos, é complicado porque nós podemos perder o foco, entre outras situações. Mas nós podemos pensar em muitos pontos positivos, como a aproximação do nosso aluno, que garante então que nós tenhamos um contato mais direto com ele, além dos muros da escola, além do convívio dentro de sala de aula. Nós podemos pensar também em utilizar essas ferramentas, essas redes sociais, para garantir o engajamento desses alunos. Podemos fazer uso também desses elementos para promover estratégias dinâmicas, estratégias didáticas, de trocas de informação, de discussão, de diálogos, de envio de situações, de envio de materiais. Então, caro aluno, quando nós pensamos nas redes sociais, nós podemos elencar infinitos pontos para categorizá-la como essencial, como fundamental no processo educativo. Caro aluno, quando nós pensamos nas TICs, Tecnologias da Informação e Comunicação,
nós sabemos que elas já são reconhecidas e valorizadas por todos os órgãos nacionais e internacionais, né? Como a própria Unesco, que valoriza e que reforça a importância do uso de tecnologias para disseminar o processo educativo, não é mesmo? Mas aqui no Brasil, como é que está a relação com as tecnologias? É importante pensarmos nisso, porque apesar de que o Brasil é um país cujo acesso às redes sociais, cujo acesso às tecnologias tem crescido, é importante pensarmos que o uso dessas ferramentas no processo educativo ainda é obsoleto, ainda é ultrapassado. Isso se deve principalmente a um ponto: falta capacitação e formação para os educadores. Pois bem, podemos pensar que hoje, por exemplo, aqui no seu curso, você tem o privilégio de estar ouvindo a respeito das TICs. Mas muitos processos de formação de educadores não tocam nesse assunto das tecnologias. Não chega a falar disso, garantindo e fomentando uma lacuna na formação desses educadores, que não vão saber utilizar e inserir as tecnologias dentro do seu processo de ensino e aprendizagem. O que acontece? Acontece que muitos educadores acabam buscando essas formações paralelamente. Isso é benéfico, mas poderia ser melhor, porque por vezes essas ferramentas paralelas nas quais os educadores buscam as informações são insuficientes, ou seja, não são capazes de garantir que o indivíduo, que o educador, que eu e você tenhamos acesso a todas as informações. Então, em cenário nacional, nós precisamos reforçar a importância de capacitar os educadores já formados e os ainda não formados para utilizar essas ferramentas no processo de ensino e aprendizagem, não é mesmo? Vamos ver mais um pouquinho no quadro? Então, caro aluno, é importante pensarmos justamente no processo como a forma como o sistema educacional incorpora as TICs, né? Como é que esse processo acontece? Como é que há o uso das TICs dentro do processo educativo? Porque este uso ele pode promover a inclusão digital, mas também promover e aumentar a desigualdade no que diz respeito ao acesso às tecnologias, né? É importante nós pensarmos que as tecnologias revolucionaram a história e ainda revolucionam, ainda vão revolucionar muito. E elas contribuem para a promoção de mudanças sociais, econômicas, culturais, familiares, entre outras. Mas, caro aluno, nós precisamos pensar que elas podem promover para o bem e para o mal. Depende do uso que nós fazemos. Elas podem mudar positivamente o cenário ou reforçar a exclusão dos indivíduos. Os meios de comunicação romperam e ultrapassaram fronteiras, sejam fronteiras culturais, culturas de idiomas, de religião, regimes políticos, diversidades, desigualdades socioculturais e assim por diante. Mas é importante que essas tecnologias sejam adaptadas para os fins educativos, elas sejam ressignificadas para os fins educativos. Nesse sentido, nós precisamos destacar que no Brasil, nem todos têm acesso adequado às TICs. Nem todo mundo tem acesso e nós sabemos disso. O acesso às TICs ainda possui um caráter excludente, pois nós podemos fazer uso, nós podemos inseri-las dentro do processo educativo, mas tem um indivíduo que não tem acesso. Ele pode não ter acesso a um celular, ele pode não ter acesso a um computador, ele pode não ter acesso à internet. Então ainda nós destacamos esse caráter excludente do acesso aos recursos digitais. Sendo, então, que ela não está disponível, ela não alcança muitos dos indivíduos. Então, caro aluno, eu te pergunto, como fica esse indivíduo que não tem acesso? O que nós faremos com ele? Nós precisamos pensar em ressignificação desses processos e pensar também em possibilidades que levem e que garantam justamente o acesso a essas tecnologias. Por quê? Porque as TICs
são ferramentas importantes, são ferramentas que transformam um elemento significativo diante do processo de integração, diante do processo de comunicação e do processo de socialização entre as pessoas. Dessa forma, caro aluno, sabendo da importância do cenário da tecnologia, a importância do cenário dessas informações, dessas tecnologias no processo educativo, nós precisamos pensar em formas de levar, nós precisamos pensar em formas de garantir o acesso, né? Primeiramente, nós vamos pensar aqui em cenário nacional. Se eu não tenho condição de oferecer, de ofertar o acesso à internet, se eu não tenho como oferecer e ofertar o acesso justamente aos elementos digitais e virtuais, eu preciso garantir que pelo menos o meu aluno conheça, que o meu aluno saiba como funciona, que o meu aluno tenha contato, esse contato preliminar, para que posteriormente esse conhecimento ele se aprofunde, esse conhecimento ele se afunile. Por quê, caro aluno? Quando nós pensamos neste processo de globalização, nós pensamos na força que as tecnologias têm. Pois é inegável, e não é de hoje, já há muitos anos, que o processo de globalização está cada vez maior. Ou seja, eu aqui no Brasil posso me comunicar em tempo real com uma pessoa do outro lado do mundo, pessoa que está lá na Austrália. Isso só acontece, isso só é possível por meio das tecnologias. Isso só é possível por meio das TICs. Por quê? Antes, se eu quisesse me comunicar com uma pessoa do outro lado do mundo, eu teria que enviar uma carta. Pode ser que se fosse uma informação importante, a hora que chegasse lá já não precisava mais ter chego. Não é mesmo? Isso mudou. Mas, paralelamente ao ponto que isso mudou e evoluiu de maneira significativa, de maneira monstruosa, eu diria, do paralelo, do outro lado, nós temos ainda a deficiência no acesso de muitas pessoas a essas ferramentas. E como que nós vamos equilibrar? Como que nós vamos garantir esse equilíbrio no acesso? É muito difícil, mas nós, enquanto educadores, precisamos dar os primeiros passos nesses processos, nesse contato, apresentando, trazendo e recrutando esses elementos para o nosso lado e garantindo, então, que se o aluno não tem contato com essas tecnologias fora da escola, no nosso processo educativo nós vamos garantir que ele tenha. Caro aluno, você já ouviu o termo cidade educadora? Bonito, não? Você sabe o que é uma cidade educadora? Talvez você nunca tenha ouvido esse termo ou você nunca tenha ouvido dentro deste contexto como uma definição. Um ponto importante é que nós temos no mundo todo várias cidades educadoras. Mas o que são propriamente essas cidades educadoras? Vamos ver no quadro? Nós precisamos pensar que as cidades educadoras, elas se associam a duas noções, né? Primeiramente, a noção de lugar e a noção de espaço. Vejamos, é comum confundirmos essas duas noções, né? Mas é importante que nós tenhamos elas bem definidas para depois entendermos a ideia de cidade educadora. Quando nós pensamos em lugar, nós precisamos pensar que se trata de uma peça-chave geográfica, se relaciona à geografia, fundamental para entender os sentimentos espaciais a partir da experiência cotidiana. Então, a gente percebe aqui se relaciona ao cotidiano. Quando nós pensamos no espaço, ele se refere à dinâmica, relação entre os elementos do meio físico e aqueles construídos pelo homem. E por que é importante nós pensarmos porque a socialização
ela transforma a percepção dos espaços. Ela transforma a ideia que nós temos dos espaços. Nesse sentido, nós precisamos pensar em espaço real e em espaço virtual. E esses conceitos, eles acabam se entrelaçando. A partir daí que nós localizamos e nós inserimos a ideia de cidade educadora, pensando justamente neste espaço e lugar de socialização. Mas como que surgiu o conceito de cidade educadora? O conceito de cidade educadora, ele não surgiu ao acaso. Ele foi originário em um evento que aconteceu em 1990 em Barcelona, chamado esse evento Primeiro Congresso Internacional de Cidades Educadoras. É ali que muitos estudiosos dessa concepção, deste projeto, estavam reunidos justamente para discutir e ver como é possível e qual o impacto das cidades educadoras. Nesse sentido, é importante nós pensarmos o que são cidades educadoras. Cidades educadoras, o que são? Afinal, estamos construindo a ideia, a concepção de cidades educadoras. Então, é aquela cidade que, para além de suas funções tradicionais, ou seja, aquela cidade que pensa em aspectos econômicos, aspectos também culturais, financeiros, etc., a cidade reconhece, promove e exerce um papel educador na vida dos sujeitos, assumindo como desafio permanente a formação integral dos seus habitantes. Então, aqui nós estamos olhando não somente para a formação dos aspectos cognitivos, dos aspectos conteudistas, mas nós estamos pensando na formação integral. Na cidade educadora, as diferentes políticas, espaços, tempos e atores são compreendidos como agentes pedagógicos, capazes de apoiar o desenvolvimento de todo potencial humano. Então, quando nós pensamos na cidade educadora, nós precisamos pensar justamente no desenvolvimento dos seus habitantes, no desenvolvimento de todo aquele que mora nessa cidade. Ponto importante é que o desenvolvimento desses indivíduos não está atrelado apenas, exclusivamente, à formação conteudista, à formação cognitiva, mas à formação integral do ser humano, pensando na formação daquele indivíduo para a sua emancipação, na formação para que ele seja um indivíduo crítico, reflexivo, atuante na sociedade, um cidadão. Então, essa cidade educadora, ela se ocupa integralmente de formar e de capacitar os seus habitantes nas diferentes esferas. E nessa cidade educadora, não são somente os professores os responsáveis para prover e para fomentar a formação. Não, todos os atores envolvidos são responsáveis e atuam no processo de formação do indivíduo. Voltamos ao quadro. Então, a cidade educadora, ela precisa promover e desenvolver o protagonismo de todos os agentes sociais, dos mais velhos aos mais novos, buscando um novo direito, que é o direito próprio à cidade educadora. Então, nessa cidade educadora, todos os indivíduos usufruem das mesmas oportunidades. Significa que o objetivo dessa cidade educadora é garantir que todos os seus habitantes, dos mais novos aos mais velhos, de todas as camadas sociais, tenham acesso à educação. A educação integral, a formação integral do cidadão, por meio de diferentes esferas, por meio de diferentes atividades. Pensando nisso, nós podemos recrutar e considerar o papel
de todos os agentes, de todos os envolvidos no processo. Então, é dentro da escola que acontecerá essa formação integral? Sim, é. Mas em uma cidade educadora, não são somente as escolas, não é somente aquele prédio ali que se ocupa da formação, mas todos os ambientes. É como se fosse uma responsabilidade geral dos habitantes e dos membros daquela sociedade, daquela cidade, pensando e olhando para a formação integral dos seus habitantes. Caro aluno, você acha que qualquer cidade pode ser educadora? Será? A resposta para essa questão é sim. Todas poderiam ser educadoras. Por quê? Desde que elas tenham este olhar e elas tenham este objetivo de buscar e de ir atrás de formar os seus habitantes. Então, se a sua cidade não é uma cidade educadora, ela pode um dia vir a ser, se houver um direcionamento, se houver os responsáveis, se houver políticas públicas que se interessem justamente por formar uma cidade educadora. Normalmente, isso acontece por meio de parcerias da prefeitura com uma universidade, com um colégio, com um projeto social, com uma ONG ou todas essas esferas juntas, não é mesmo? Então, as cidades que ainda não são educadoras podem vir a ser. Claro que há muitos critérios para serem estabelecidos, provavelmente muitos ajustes, mas é possível sim. E no Brasil, existem muitas cidades que são educadoras? Será? Vamos ver no quadro? No Brasil, nós temos 16 cidades educadoras, né? Nós poderíamos pensar em muitas delas, mas a título de curiosidade, eu vou citar apenas algumas que estão, né, que são cidades brasileiras, como São Paulo, Santo André, Belo Horizonte, Sorocaba, São Carlos e assim por diante. E outras que estão em processo de se tornarem cidades educadoras, não é mesmo? Então, é importante nós pensarmos que essa cidade educadora tem um papel além das suas funções tradicionais, né? Ela busca formar e promover um desafio permanente, a formação integral dos seus habitantes. Pensando nisso, ela tem um olhar para a formação cidadã, ou seja, para a emancipação desses indivíduos. Assim, é importante que todos os participantes dos processos de planejamento se insiram, se conectem com esse projeto, se conectem com este papel. Nesse sentido, caro aluno, é importante nós pensarmos que para que uma cidade seja educadora, é preciso que as escolas se ocupem disso, né? Todos os centros educativos, desde a educação infantil até o ensino superior, se naquela cidade tiver, mas também outros órgãos, além disso. Por exemplo, nós precisamos pensar em alguns projetos, pensando principalmente olhando para esse lado cultural, olhando para esse cenário artístico, pensando em reforçar a identidade daquele grupo. Uma vez que, quando nós pensamos na cidade educadora, nós partimos ali de dentro, né? Favorecendo, valorizando as características sociais, as características culturais daquele povo. E assim, partindo para o desenvolvimento do reconhecimento de outras qualidades, de outras categorias, caro aluno. Nesse sentido, eu quero que você pense que a cidade educadora, ela vai atuar desde o útero da mãe, desde a concepção da criança. Então, ela não se limita ali para dentro dos muros da escola. Ela deve cercear o indivíduo e a sua formação desde sempre, desde a sua concepção até a morte. Ou seja, ela estará presente dentro da escola, na educação formal e pensando também na educação formal, em quantos aspectos, quantas esferas forem possíveis. E como isso acontece? Vamos ver no quadro? Podemos
destacar esses espaços educativos e transformar espaços vazios em espaços educativos. Por quê? Porque é importante que uma sociedade se mobilize e se articule com agentes privados, públicos e comunitários, ou seja, toda a sociedade tem que estar envolvida, toda a comunidade tem que estar engajada para integrar e transformar os espaços educativos em espaços vazios em espaços educativos, em espaços de cultura, de formação coletiva. Claro, respeitando a acessibilidade ou cuidado com a infraestrutura pública e outros. Então, caro aluno, é importante recrutar todos os habitantes da cidade. E como é que nós vamos fazer isso? Nós podemos iniciar, por exemplo, pensando no engajamento, pensando em conquistar esse pessoal, conquistar os habitantes. Como nós podemos fazer isso? Nós, podemos, por exemplo, fazer uma roda de conversa, fazer uma grande roda de conversa, a fim de apresentar as ideias dessa cidade educadora, a fim de demonstrar que cada cidadão pode colaborar com um ponto, pode colaborar com um aspecto para promover essa cidade educadora. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu não sou educadora, eu não tenho formação, mas eu conheço muito bem a história da minha cidade, eu conheço muito bem os aspectos culturais da minha cidade, eu posso participar, eu posso apresentar esses aspectos sociais, esses aspectos culturais, eu posso garantir que os habitantes conheçam e assim disseminar o conhecimento. Ou ainda, se eu sou uma pessoa que tem afinidade com brincadeiras, com esportes e assim por diante, eu posso promover projetos, eu posso promover atividades que incluam os participantes a fim de promover o desenvolvimento deles em determinados aspectos. Então, em uma cidade educadora, todos os membros, todos os participantes devem estar envolvidos. Ah, mas eu não sei, eu só sei pintar, eu pinto paredes, eu pinto coisas. Por que não pegar um banco da praça e pintar uma frase? Claro, se houver a permissão disso, né? Uma frase que impulsione a educação, que valorize a educação, não é mesmo? Então é importante pensarmos em engajar todos os envolvidos neste processo. Voltamos ao quadro. E a escola, caro aluno? Como que a escola ela vai estar inserida nesse processo? Na escola, sugere-se a criação de um planejamento educativo e cultural, de maneira a favorecer ao professor capacitação e instrumentos capazes de garantir a educação de qualidade para todos. Então, nós temos também uma responsabilidade, um papel primordial da escola. Primeiramente, servindo como espaço de formação dos indivíduos, mas também capacitando os indivíduos a se engajarem, a se movimentarem para alcançar todos os habitantes daquela cidade. Talvez você possa pensar que isso seja algo utópico, que seja algo que é praticamente impossível de acontecer. E realmente é difícil se não houver a participação de todos os envolvidos, desde o indivíduo comum na sociedade até os indivíduos políticos, os grandes empresários, as ONGs e todos os projetos. Todos devem estar envolvidos com um único objetivo: promover a educação e a formação integral do indivíduo. Caro aluno, você está preparado para a situação problema 2? Vamos conhecê-la no quadro? Problematizando a situação problema número 2. Vejamos. Sabendo da importância em inserir as TICs no processo de ensino e aprendizagem, um professor do ensino fundamental encontra-se preocupado, pois sabe que nem todos os seus alunos têm acesso. Eu sei que você provavelmente está pensando que isso é uma coisa que acontece em todo lugar. E é justamente por isso que eu trouxe essa situação.
porque em qualquer lugar nós podemos ver que há alunos, há indivíduos que não têm acesso à TIC, à tecnologia. Nesse sentido, como o professor pode lidar com essa situação? Então, caro aluno, é um cenário importante, é um cenário recorrente e eu penso que você e eu podemos ajudar este professor que está nesse cenário, não é mesmo? Então pense aí, pense nas suas experiências e nos seus conhecimentos, envie a sua participação e eu espero você. Já já voltamos. E aí, caro aluno, deu tempo de pensar um pouquinho para ajudarmos esse professor? Vamos ver a resolução no quadro? A resolução da situação problema 2. Os diferentes serviços, bem como o acesso às TICs, ainda não são acessíveis para toda a população.
familiarização com as TICs ainda pode ser considerada um processo excludente. Nesse sentido, o professor deve, na medida do possível, apresentar as TICs aos seus alunos e ainda ensiná-los a usar. Ou seja, para que o meu aluno não seja totalmente excluído, pois ele não conhece, não tem acesso, o que eu preciso fazer enquanto educadora? Garantir que ele conheça, que ele aprenda a usar essas ferramentas, para que ele tenha aí um processo de inclusão no meio tecnológico e digital. Caro aluno, trago mais um questionamento muito pertinente para que você pense a respeito. Vejamos no quadro. A inserção das TICs é favorável ou desfavorável? Neste ponto, é importante pensarmos justamente em elencarmos pontos positivos e pontos negativos da inserção das TICs no processo educativo. E como nós podemos ver isso? Vamos partir da nossa experiência enquanto formadores e enquanto alunos. Pense aí um pouquinho, envie as suas contribuições e voltamos já já. E aí, caro aluno, deu tempo de pensar um pouquinho acerca da inserção das TICs? Eu tenho certeza que você pensou em pontos positivos e em pontos negativos, não é mesmo? Mas o que eu quero reforçar aqui nesse momento é justamente os pontos positivos, pois quando nós pensamos no uso das tecnologias, nós podemos pensar em uma infinidade, desde as TICs, no sentido fora da escola, na disseminação, na difusão de informações, quando nós pensamos dentro do ambiente escolar, para promover o engajamento e ainda promover o acesso às informações pelos alunos. Então, o acesso às TICs, a inserção às TICs,
garante muitas possibilidades e garante ainda muitos benefícios para o processo de ensino-aprendizagem. Então, o que nós podemos definir aqui na nossa reflexão é justamente que o uso das TICs é benéfico, desde que o professor e o educador esteja preparado para fazer uso desse inventário de possibilidades associadas ao processo educativo e não apenas mais como algo a acrescentar, mas de maneira eficiente e adequada ao processo educativo. E na aula de hoje nós vimos diferentes discussões, né? Nós iniciamos falando ali das redes sociais, uma vez que as redes sociais fazem parte da humanidade, né? Uma vez que o indivíduo, o homem, eu e você, somos seres sociais. Então não tem como pensar em sociedade sem redes sociais. As redes sociais, então, não são só as virtuais, são aquelas além da virtualidade, são aquelas para além do ambiente virtual. Nesse sentido, os jovens são vastos utilizadores das redes sociais, não é mesmo? Entre elas, nós podemos destacar as preferidas pelos jovens, como Instagram, Facebook, WhatsApp e assim por diante. Nesse sentido, caro aluno, é muito importante que nós vejamos essas ferramentas como aliadas no nosso processo educativo. Então, já que os jovens usam, eles vão continuar usando, isso é fato. Vamos trazer essas redes sociais para o nosso lado. Vamos fazer uso delas. Para que isso aconteça, primeiramente, eu e você, nós enquanto formadores, nós enquanto educadores, precisamos saber utilizá-las, não é mesmo? Precisamos necessariamente saber fazer uso, entender como elas funcionam e assim trazê-las para o nosso lado. As redes sociais, assim como as tecnologias, elas não devem ser apenas um acessório. Elas não devem ser apenas algo a mais para ensinar ali. Não, elas devem ser associadas de maneira eficiente e efetiva no processo educativo, promovendo, por exemplo, discussões, contato e disseminação de conteúdos, engajamento, motivação, aquele contato mais direto, aquele contato mais aproximado com o meu aluno. Todos esses elementos, eles podem ser permeados por meio das redes sociais e também por meio das TICs, das tecnologias da informação e da comunicação, que tem o seu papel muito importante em todo o processo educativo. Uma vez que hoje, nesse mundo globalizado que nós vemos, e a tendência é ser cada vez mais, dominar e fazer uso dessas ferramentas é essencial. Então, nós estamos renovando, reformulando tudo que nós entendemos por processo educativo, não é mesmo? Nesse sentido, nós vimos ainda a ideia e a concepção de cidades educadoras, não é mesmo? Que são aquelas cidades cujos autores, cujos envolvidos, ou seja, todo mundo, todos os habitantes, têm um objetivo em comum, que é promover, que é fornecer e garantir a formação integral do indivíduo. Pensando nisso, uma cidade educadora, ela forma, ela se ocupa e ela pensa no indivíduo desde a sua concepção até os seus últimos dias de vida, promovendo e garantindo a sua emancipação enquanto sujeito, a sua emancipação enquanto cidadão daquela cidade. E, é claro, nem todas as cidades são educadoras, mas todas podem ser, desde que todos os envolvidos tenham este interesse em buscar e promover e alcançar por meio de políticas públicas, projetos e parcerias o desenvolvimento dos seus habitantes. Então, caro aluno, na aula de hoje nós vimos muitos tópicos interessantes, né? Eu tenho certeza que você viu ou ouviu alguma coisa que você vai levar com você para os próximos dias, para a sua vida. Então, neste momento, eu quero te parabenizar por ter ficado aqui comigo até agora, até aqui no finalzinho, para que eu possa ter a sua companhia, né? Isso é muito importante para mim. Então, caro aluno,
Eu espero que você tenha gostado, assim como eu gostei, e eu espero te ver na nossa próxima aula, ok? Até mais, tchau, tchau!